parceiro e parceira, Sales Clube, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui, né? Os donos das vendas, você que está assistindo a gente pelo YouTube ou escutando a gente, né, no podcast aqui. Mais uma vez, trazendo gente, primeiro, muito bacana, né? A gente tem uma tese aqui, trazer gente que a gente convidaria para fazer churrasco em casa. Essa é a primeira parte da nossa tese, né? Se não der para chamar para fazer churrasco em casa, o conteúdo é o de menos, né? Aí a gente traz também gente muito competente. E dessa vez não é diferente. A gente está aqui com o Mark Tawil, que é um cara muito incrível, né? O Mark é engraçado assim, porque com essa questão da tecnologia, né, da distância, a gente se conhecia à distância, parecia que tinha uma amizade incrível de anos, né? E quando a gente se encontrou, parecia que realmente a gente se conhecia desde criança e tem essas conexões, né? E aí a gente vai entender um pouquinho, você vai entender um pouquinho porque que eu, principalmente, dei tão bem com o Mark. O Mark é comunicador, empreendedor, escritor, filântropo e palestrante brasileiro nas áreas de comunicação, futuro do trabalho, tendências de comportamento e universo das marcas. Tem 2 livros publicados no Brasil como autor. Tem grande notoriedade também como comentarista da Rádio Globo e colunista semanal da Época Negócio, onde fala sobre produtividade, gestão e carreira. E essa aqui vai ser a pegada da nossa conversa com ele. E eu estou acompanhado do nosso CEO, parceiro, amigo Mota. Fala, Mota, beleza? Fala, monstrão. Maravilha. Hoje vai ser bom. Vamos falar de LinkedIn também? LinkedIn é uma ferramenta importantíssima que a gente fala tanto na questão do social selling para os vendedores, pouquíssimo usado ainda, né? Não é tendência, ela já acontece, né? A tendência para quem não usa, mas ela já funciona com a galera e a gente vai fazer isso aí. Beleza, Mota? Bora? Bora. Mark, obrigado, hein, velho? Conseguimos? Conseguimos. Você sabe Você sentou as 3 vezes, né? Quando você falou de que a gente parecia que a gente se conhecia, era até encontrar. Porque quando você encontra o Thiago, que tem 2,22 m, você se sente no filme Avatar, né? Só falta pintar de azul. Só parece. Mas quando você chega na hora do vamos ver, não é. Né? Lembra do Denorex? Parece, mas não é? É isso. Exatamente. Boa. Foi legal. Mark, posso começar aqui? A gente aqui Por favor. muito... Né, o podcast ele tem essa pegada prática, que é o que a gente geralmente leva muito. Sim. E eu falo nos outros podcasts que eu participo que a gente acaba fazendo a escolha. Como que a gente escolhe as pessoas? Primeiro, que se fosse fazer churrasco. Segundo, gente que a gente gostaria de chamar pra gente tirar dúvida. Então eu falo que a gente usa de mentoria. Eu tenho uma dúvida aqui. Não, manda você que depois eu vou falar sobre produtividade. Eu só vou esperar aqui, no final, então, o convite pro churrasco, já que tá gravando. Não, pode aí ser, você me dá a beleza. garantia que eu vou. Combinado. Ô, Marco, eu tenho uma dúvida aqui. Eu tenho, na verdade, uma curiosidade para você poder aprofundar. O LinkedIn ele nasceu como uma ferramenta para a gente achar pessoas, para a gente contratar ou similar a isso. Hoje a gente usa também para arrumar cliente, como canal de aquisição. Como é que você vê essa migração de função do LinkedIn nesse meio do caminho aí? Boa. Pô, Mota, é assim, quando a gente fala de LinkedIn, a gente está falando de uma rede social normal, cada vez mais comum. E por que isso acontece? Porque a gente tem, ao longo dos últimos anos, uma mudança geracional. As novas gerações não querem um currículo online, ou em inglês ou em português. As novas gerações, elas não querem algo parado. Elas querem algo em movimento. O mundo está em movimento. E o LinkedIn, que não é bobo nem nada, nasceu 20 anos atrás, percebeu essa tendência e começou a transformar aquilo que era mais ou menos estático numa rede social viva e literalmente social. O Thiago citou aqui das pessoas que postam ou não postam, ou de gente que movimenta ou não movimenta. 80% dos leads B2B passam pelo LinkedIn, mas só 1% das pessoas posta regularmente. Ou seja, fantástico. A gente tem um problema. O LinkedIn, ele tem 50 milhões de usuários brasileiros, ele tem mais ou menos 800 milhões de usuários em nível global, só que desses brasileiros o pessoal não posta. Então, o LinkedIn, percebendo isso, quer o pessoal dentro da ferramenta e começou a criar elementos para que a gente possa ficar. Começou com os artigos, percebeu que o pessoal não escrevia tanto, quis manter no feed. Fez vídeo, um pouco de áudio, fez foto, fez live e vai tentar stories e por aí vai. Então, hoje o LinkedIn, como você bem explicou, ele é uma ferramenta de prospecção, mas ele também é uma ferramenta de posicionamento. O que o Mark está fazendo? O que o Mota está apresentando? Onde que o Thiago está indo? Se você tem um Sales Club, você não vai colocar o Sales Club só no Facebook. Você vai colocar onde as pessoas estão trabalhando, produzindo, adquirindo e prospectando. Então o LinkedIn hoje, ele é uma ferramenta muito mais, te diria que holística, nesse sentido, para você se posicionar, para você adquirir talentos, para você reter talentos, para você se encontrar com o teu networking e para você fazer um futuro networking. Ter o teu ex-colega
tem o teu atual e tem o teu futuro chefe. Por isso é tão importante você se posicionar direito e não fazer besteira. Boa. Mark, você passou esse dado, né? Olha o tamanho da oportunidade, a gente que tem essa missão, né, de levar ali profissionalismo, né, tendências, o que funciona, né, com vendas para o Brasil. E a gente bate tanto essa questão, né, de usar você como marca, né? Tem uma formação de valor e preço do Kotler de 40 anos, né? Que é o nome do meu futuro livro, Seja a Sua Própria Marca. Depois a gente fala disso. Não, assim, é o que a gente... Seja CLT, seja no PJ, que é um desenho, né? E aí, né, Mota, dos seus farms, claramente que já é uma realidade que Sem vai dúvida. se tornar cada vez mais forte. Sem Então, dúvida. essa formação, a gente sempre fala, né? Porque a formação do valor ali lá do Kotler, né? Aquela coluna de valor menos o custo, o valor tem ali a marca da empresa e ela tem embaixo ali, ela tem a marca do vendedor. Então, assim, das 4 coisas que geram valor percebido pelo cliente, das 4, quer dizer, 25% disso é a marca do vendedor. Né? E aí tem uma pesquisa bem recente do LinkedIn com compradores. E aí, um dos dados incríveis é que compradores profissionais, 82% dos compradores, que você falou de 80%, eu lembrei dessa pesquisa aqui que eu gosto bastante. 82% dos compradores disseram que estão muito mais propensos, eles preferem fazer negócio com representantes de venda, com vendedores, que têm um perfil no LinkedIn informativo. E por quê? 82%. Porque, cara, cada vez mais a gente compra as pessoas. O Joel J, que vocês conhecem muito bem, fala cada vez mais isso, pessoas precisam de pessoas. Então, quando eu chego numa loja, muitas vezes, eu já sei mais do que o próprio vendedor. Quando eu faço uma pesquisa online e o que antigamente não era isso, né? Não era isso. Todo o conhecimento estava no vendedor, né? Só que o que acontece? Quando você chega para uma loja que você sabe mais que o vendedor, o que te pega? A confiança, a conversa, a credibilidade e o final do funil. Então, assim, as pessoas não estão aqui porque tem uma marca chamada Sales Club. Elas estão aqui porque tem o Concer, o Mota e vários outros mentores, como o Rafael, que está aqui na sala, fazendo um trabalho que é um trabalho de comprar valores. Quando a gente coloca, então, o Mota e o Concer na frente de uma rede social, as pessoas não estão comprando só a questão técnica, que, desculpa, é quase uma commodity. Elas estão comprando todo o valor agregado. E aí tem uma frase do Sebastião Salgado, fotógrafo, que fala isso. Você não fotografa com a tua câmera, você fotografa com toda a tua cultura. A gente já falou disso, você morou fora, né, Concer, na Europa e tal. Quando você visita um museu, quando você visita uma avenida famosa, quando você come algo diferente, você traz essa experiência, você usa isso para falar. E muitas vezes a pessoa não tem o quê? Acesso. Então, quando a gente está aqui num clube e a gente tem acesso a networking, acesso a grandes mentores, a gente não está comprando a fórmula pronta, a gente está comprando experiência, o corta-caminho. Então, eu vejo que cada vez mais o vendedor, ele vai ser mais uma pessoa que vai trazer a experiência de vida dele, a experiência de trabalho dele, mas, acima de tudo, valores, credibilidade, postura, visão de mundo. E é isso que as pessoas querem. Porque comprar por comprar, você dá um Google aí, você dá 2, 3 cliques, você compra. Que a gente fala de repertório, né? Você constrói esse repertório. Exatamente. Com todos esses que pontos passa que você por ética, transparência, valores, networking. Eu não quero fazer negócio com alguém que é muito bom de vendas, mas é mau caráter. E eu não quero fazer negócio com alguém que é mau caráter e muito bom de vendas. Ou seja, não é uma questão mais de hard e de soft. O cara é criativo, gente boa, legal e não entrega. Ou também é muito técnico, mas é intragável. Eu quero real skills, habilidades híbridas, que juntam um pouco dos dois. Eu fiquei com a dúvida com o que você falou do LinkedIn, porque o brasileiro ele é o principal usuário de rede social. Sim, né? E o principal estragador também. É porque o LinkedIn, se não me engano, no Brasil, é o segundo ou terceiro país que mais... Acho que é o terceiro. Né? Tinha a China, mas eles cortaram a China. A gente posta menos do que os outros países no LinkedIn ou é geral? O LinkedIn, de modo geral, é que o pessoal posta menos? Eu acho que o LinkedIn ele foi se transformando. Bom, até assim, a gente tem pela primeira vez 6 gerações trabalhando juntas. Silent Generation, nascida entre 35 e 45. Ou seja, Abílio Diniz, Joe Biden. Geração Baby Boomer, Luiz Helena Trajano. Geração X, que é a minha, na faixa dos 50. Geração Y, que é geração X, geração Y. Geração Y, que vem depois da minha, faixa dos 40, deve ser a sua. Geração Millennial. É dele. Não é não. 16 anos não. E depois a Z. 16 anos só de venda. De 20 anos para cá. Ou seja, geração de 2000 para cá já tem 20 anos, tá aí bombando. E tem a geração alfa dos nossos filhos,
que estão aqui, a Corey e o Josh, 2010 para cá, que não está trabalhando. Ou seja, 6 gerações. Silent, Baby Boomer, X, Y, Millennial e Z. Esse caldo Parado de pensar nisso, não. transforma tudo. Fantástico, né? É verdade. Transforma tudo. E os 6 estão interagindo, né? Estão interagindo. Não é assim, e a os 6 estão pandemia interagindo. fez com que a gente descobrisse que tem muito geração X e até Silent ou Baby Boomer de alma nova e muito jovem de alma velha. Então, esse caldo, o mais difícil é você juntar todo mundo e você trabalhar isso, esse gap geracional. É ele que faz a força hoje em dia. E eu vejo que esta mudança geracional traz um monte de coisa para o LinkedIn que não tinha. Meme, traz muito mais vídeo do que texto. Verdade. O LinkedIn que eu conheci quando eu fui Top Voice 2016 é completamente outro. A minha base é outra. Se eu não falar, tudo bem que eu falei sempre, mas de recortes, de negritude, LGBTQIA+, e eu vou ouvir que é mimimi de muita gente, eu estou fora do mercado. Você não pode fazer uma propaganda hoje, você não pode fazer hoje um recorte de liderança que você não inclua uma pessoa preta. Isso chama reparação histórica. E as pessoas começaram a perceber isso no Brasil de um tempo para cá. Nos Estados Unidos é mais avançado, mas, de novo, é uma rede social. E aí você tem comportamentos de postar mais ou menos. A questão não é postar mais ou menos, é o que postar. O americano é mais prático, ele é mais prospector nesse sentido. O brasileiro, prato do dia. Ou o brasileiro vai postar um artigo sobre, sei lá, política. Tem muita gente que fala de política no LinkedIn. Tem. E é o que você falou, né? A gente, quando vai pegar as pesquisas, as redes sociais, as ferramentas, elas têm padrões, geralmente em regiões. Então, lá, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, eles têm um padrão de uso de uma rede social. Sim. Né? Aí você vai pegar, sei lá, o leste europeu tem um padrão de uso. Você tem a Ásia, Sim. ele tem um padrão de uso, mas tem um padrão. O Brasil é um planeta à parte, né? O Sim. Brasil, ele usa nas redes sociais. Nas redes sociais, assim, só usa só no Brasil que tem aquele padrão. Orkut. Né? Como usa o Instagram, como usa o WhatsApp, como usa, quer dizer, essas ferramentas, o Brasil aí você vai pegar qualquer outro lugar, qualquer outro expoente, país. né? A gente é muito... Claro, volume, né? Mas assim, é uma cultura à parte, né? Como Olha, usa as redes sociais. eu te diria... Tem desabafo, usa Eu não sei nem se é da rede social, sabia? Isso funciona no crime também. Ainda não inventaram máquina à prova de brasileiro. O brasileiro deturpa tudo. Então, você tem máquina para tudo, né? Verdade. Mas a prova de brasileiro você não tem. E aí não é só o crime, não é só a rede social. Você descobre quem é o brasileiro na fila da Disney. Você descobre quem é o brasileiro nas ruas de Paris. Você descobre quem é o brasileiro quando ele vai morar em algum lugar. Porque é realmente uma cultura muito forte. Eu estou brincando aqui do crime, claro, mas assim, é uma cultura muito forte. Então, o brasileiro, ele se impõe e ele faz do jeito dele. Que pode ser muito legal, mas também muito ruim. A gente tem um lado muito bom da rede social, da criatividade, do meme, da leveza. Mas tem um lado ruim também, do discurso de ódio, que vem vindo, da polarização que tem no mundo todo. Mas aqui também tem. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre o que a gente posta, né? Normalmente todo mundo fica falando calendário disso, calendário daquilo, vou postar sobre minha empresa, sobre meus bastidores, sobre isso, sobre aquilo. Mas o ponto que se você não coloca, na minha visão, né? Se você não coloca a sua opinião, você não constrói aquele quente frio necessário para você crescer. Tá bom. Até que ponto a pessoa, o Tiagão, tem que opinar de fato? Você não precisa nem entrar na política ou não política, mas opinar. Eu gosto da garrafa de vidro, porque de vidro é melhor por causa disso. Vai vir alguém batendo, amando e odiando o Thiago por conta disso. Olha, você tem... Excelente pergunta, Moto. Você tem duas coisas aqui. Primeiro, você tem que entender o que é relevante para a galera. Então, quando você fala assim, por exemplo, que eu vou postar sobre a garrafa de vidro, você tem que entender que você está postando, claro que é a tua opinião, mas tem alguém do outro lado. E é óbvio que toda vez que você posta, você vende, você se posiciona, você é percebido. A pergunta que eu, Mark, me faço cada vez mais de uns anos para cá é que quem está do outro lado vai ler e vai perguntar, para que isso me serve? Para que isso me serve? Assim, a opinião do Mark sobre o Bolsonaro ou Lula serve para quê? Muda alguma coisa o dia de alguém? Mas talvez a opinião do Mark sobre a maneira como os políticos comentam ou a maneira como a comunicação política está se dando, talvez agregue. Então eu tenho que me perguntar sempre, para que isso me serve? Do outro lado, vai agregar o que para quem? Vai me posicionar bem ou vai me posicionar mal? Vai me queimar ou vai me ajudar? Eu acho que esse é um exercício que as pessoas não fazem. Então, primeiro é o bom senso.
É o que você fez aqui. Falamos sobre bom senso lá no nosso primeiro encontro, né? Pois é, se é uma questão, por exemplo, E, postar... Só para fechar, abrir um parênteses e fechar, que a melhor definição que eu já ouvi sobre bom senso, eu falo para todo mundo, foi a que eu escutei do Mark. Bom senso é a arte de saber chegar e sair. Exatamente. Cara, acho que a melhor definição sobre o que é bom senso, cara. Porque, cara, então, você assim, pode até comer do prato de uma outra muito pessoa boa. se você tiver educação. Muito então, como que é a educação? Exatamente o que você fez aqui. Você vai focar nos fatos, nos atributos e não nas pessoas. Então, em vez de eu focar, por exemplo, sei lá, de um político, em vez de eu falar, ele é ladrão, ele é isso. Não, a política dele de social, ela é ruim por isso, isso, isso. Ou seja, eu debato o argumento. Esse já é um primeiro ponto. Segundo, eu entender se tem a ver comigo ou não. Será que as pessoas querem ver o Mark falando sobre violência? Será que interessa as pessoas falando, um vendedor falando o tempo todo sobre, sei lá, gastronomia, se ele não trabalha com isso? Por quê? Porque deste sentido, ele perde posicionamento. Se eu sou um cara de comunicação que vivo postando sobre relógio, então eu estou no lugar errado. Se eu sou um cara de vendas que só fala de vendas, então eu sou um mentor, que é o caso de vocês. Vocês estão, entre aspas, doutrinando, ensinando, mentorando, né? Sim. Mas, se eu não sou mentor, mas eu sou um híbrido de mentorado, com um self-made man, ali, uma pessoa autônoma, é legal falar de outras coisas, mas é claro, quanto mais eu falar e mostrar que eu sei de alguma coisa, melhor para mim. Comunica mais fácil, né? Nicho, né? Quer dizer, o cara te percebe como esse cara. Te percebe. Ele te percebe. Percepção. Exatamente como é. Como que você é percebido? Essa que é a pergunta, né? Como eu quero ser percebido. Como eu quero ser... Mas é isso. O que é posicionamento? Posicionamento, como eu me posiciono na cabeça do outro. Na cabeça do outro. Então, assim, para eu ser posicionado... Você pode influenciar, mas Exato. você não pode dizer... Né, a pessoa, você não pode... influencia a pessoa. Exato, mas você não pode dizer... Então, ao invés de eu dizer para você, Mota, você não pode... Você deve falar sobre... Não, Mota... Você já pensou? É uma linguagem não violenta. Então, assim, se eu quero discordar de você aqui, não vou falar assim, eu discordo. Porque você pode ter sua opinião sem polarizar. Né? Você pode ser duro. Claro. Não, mas polariza. Opinião polariza. Não, mas calma. Mas sem criar... Mas polarizar de uma forma elegante é como? Então, por exemplo, você falou alguma coisa que fala alguma coisa que eu vou discordar. Qualquer coisa. Eu ia dar um exemplo, que eu defendo muito a questão de não vender coisa barata, né? Que é um posicionamento que eu faço. Vende coisa cara, né? É um posicionamento dentro, mas eu não falo exatamente. Você pode. Isso. Então, você mas eu me coloco nessa situação. Olha, eu construí. Quando eu comecei, eu não era o mais caro, né? Você tem que fazer uma construção. Claro. É óbvio ter entrada, mas... Então, assim, eu me posiciono... Você coloca e fala, cara, eu não dou desconto. Claro. Eu não dou desconto. Toda vez que eu coloco que eu não dou desconto, vem um monte de gente, mas eu não estou falando pra você que você não vai dar desconto pro teu negócio, tal. Então, é diferente de falar, vai lá e faz desconto. Quando as pessoas estão no nível de mentoria, elas podem, por ter estudado, trabalhado. Mas mesmo assim, não posso falar assim, cara, vai lá e não dá desconto. Não. Né? E muita gente você faz tá falando isso, de você. Polariza mais, né? Polariza mais. Então, claro. Se eu falo como se for... Qualquer extremismo... Você está mandando. Qualquer extremismo ganha audiência. Qualquer extremismo ganha. Só que isso é bom quando você tem, por exemplo, um sales club. Quando você é um vendedor autônomo, quando você é uma pessoa única na rede social, a minha sugestão é adotar a seguinte linguagem. Eu vou discordar de você, elegantemente eu digo, olha, Thiago, Mota, eu tenho uma opinião diferente. Você já está discordando. Exatamente. Eu vejo por outro lado. E quando você faz isso, o que acontece? Hoje, todo mundo lê tudo. As pessoas não estão lendo o Mark, o Thiago e o Mota esperando só coisas boas. Estão esperando como é que ele vai se sair de uma granada. É isso que a pessoa gosta. Ela vai no UOL e lê os comentários. Ela espera o cara escorregar para ver como ele se sai. Principalmente quem não é uma celebridade, como tem que tomar você cuidado. se sai é o que importa. Então, quando você está no dia a dia, acho que você se posiciona de uma maneira mais elegante. Por quê? As pessoas não querem comprar de vendedor barraqueiro. Elas querem comprar de vendedor elegante. Mas na hora de ser mentorado, elas preferem alguém que bota o pau na mesa. É diferente. E você falou muito bem, né? A questão do vendedor. Cara, a pergunta, eu acho que assim, a gente está discutindo 3, 4 coisas, mas sempre volta. Como que eu quero ser percebido? Porque quando você comunica alguma coisa em público, você quer que as pessoas vejam, senão você nem colocaria. Então, quer dizer, como que eu quero ser percebido? Então, como que eu oriento geralmente os vendedores em geral, que não são mentores, são vendedores. O que você quer? Eu quero facilitar a minha vida, eu quero vender mais valor, é isso que ele quer, eu quero ganhar mais dinheiro com menos visita e tal. Você vai informar, educa seus clientes, né? Imagina, você vai conversar com o cara, falar, beleza, não vai fechar? Olha, então vou fazer o seguinte, eu vou de qualquer maneira, eu tô te mandando um e-book que eu escrevi aqui, que são os 10 principais que eu falo sobre consórcio, por exemplo, que eu atendo muito, né? Falei, cara, assim que o cara chega com lead, você faz um quick win.
Pô, o cara tem 20 anos de conhecimento. O cara sabe demais, cara. Exato. Demais. Cara, vai lá, escreve. Monta um e-book no Word, cara. Assim que o cara chega e fala, olha, beleza, antes de começar, eu vou te mandar só aqui, né, um e-book que eu escrevi, que são os 10 principais cuidados que você precisa ter ao comprar, quem está comprando o primeiro negócio. Pô, você imagina, olha o peso que começa uma negociação. Eu falei, cara, eu tô falando com um especialista do negócio. Que é a questão do repertório. Me veio um insight agora muito legal que vocês estão falando, me veio um insight. Por exemplo, como é que você usa teu repertório? O que eu posto? Primeiro você tem que postar o que é você. Não adianta eu ser o Mark duro na cadeira, zangado, um cara mais sério, ou low profile, ou uma mulher que seja mais na dela, e ela postar dancinha de TikTok. Isso infantiliza. Agora, sou um vendedor animadão, faço motivacional, uma vez ou outra, sim. Só tictorizar a profissão, esquece. Você morre. Sim. Você é percebido como uma criança em corpo de adulto. Animador de circo. Animador de circo. E é muito fácil hoje você perceber Muito, falsidade. é pobre. Por mais que a pessoa seja boa, lógico. é claro que, cara, ele não é essa pessoa. Na reunião de pauta, o Thiago pediu pra ficar dançando, fazendo isso. Aliás, você só entrou como CEO depois de... Mas aí... Olha que incrível. Quando a gente fala assim, por exemplo, desse repertório, você me vê uma coisa na cabeça. Olha que legal. É o que cada um oferece de melhor. Então, se eu sou o Mark da comunicação, ou sou um vendedor mais comunicacional, eu vou trazer meus skills, não só para as redes sociais, mas eu vou me apresentar para esse cliente trazendo o meu melhor. E aí eu preciso ter, certamente vocês falam aqui, uma prateleira de entregas. Isso aí, caixa de ferramentas. Caixa de ferramentas. Porque não adianta eu ser só um cara de o sucesso de uma música só. Eu preciso segurar um pouco os argumentos, eu preciso segurar um pouco, ter algumas cartas na manga. E eu acho que isso vale também para a rede social. Então, eu sou um cara que posso postar um pouco de bastidor. Eu sou um cara que posso postar um pouco de um livro que eu estou lendo. Eu sou um vendedor que veio aqui, posso mostrar que eu estou me capacitando. Eu sou um vendedor que viaja pelo Brasil, vou postar o prato que eu comi em Minas, que é um prato diferente, mas eu vou colocar ali que eu estou em Minas para vender. Ou seja, eu sou um caixeiro viajante. Legal. Então, é tirar o que você tem de melhor e trazer isso de uma forma conteudística. De novo, a pessoa que está do outro lado ela vai perguntar, para que isso me serve? E eu acho que você tem que demonstrar que você tem conteúdo, repertório, só que você tem também, de novo, uma visão de mundo que te permita trazer aqui no Os Donos das Vendas, falar sobre churrasco na hora que você abre. Mas por quê? Porque você está linkando. A gente chama isso de storytelling. Aqui eu vou deixar uma dica que eu espero vir um dia palestrar aqui para falar de story doing. Como que é isso? Se fala muito de storytelling, né? Vou contar uma historinha. Né? Vou contar, como é que é a historinha do Mark? O Mark começou lá atrás, Jornada do Herói. Isso é ótimo. Só que tem muito picareta. Tem muita gente que vende fumaça, né? O storytelling virou ali um framework, né? Exatamente. Que a pessoa só preenche qualquer coisa ali e acaba saindo meio legal. Qual que é teu propósito? A ditadura do propósito. Não é preciso ter um propósito. Tem que ter o propósito. Tem que ter, senão você não vive. Se falar que é dinheiro, já era. E se falar que é dinheiro, então, assim, cara, eu acho que é o que mais tem. Eu não tenho muito hater, porque a gente, de novo, né? Sim. A gente evita a comunicação agressiva, Claro, né? Em termos de, você tem que fazer só isso que funciona. Vocês Então, estão assim, vocês estão para ajudar, né? Só que quando a gente fala de dinheiro, que é um negócio que tabu no claramente Brasil. está ligado à venda. Assim, Claro, né? A gente não consegue ver nenhuma pessoa de sucesso em vendas que não tem um tesão muito grande pelo dinheiro, né? Não conheço. Porra, é um negócio impressionante. Tabu. Impressionante. Não, o dinheiro não é tudo, mas é 100%, a gente sabe, né? Então, assim... Porra, eu sou suspeito. Eu falo, o mundo olha pra você mas é diferente. Claro. Ele sorri mais pra você. É evidente. Justo ou injusto? É uma outra conversa que nós teremos que tirar 1 hora aqui pra aprofundar. Mas que é assim? O próximo convidado vai falar melhor disso. Não, é muito bom. O cara nasceu rico. O cara nasceu rico. Dele é então rico. Esse aí não tem problema. Mas aí que tá, gente. A gente tem que tomar um pouco de cuidado também, porque só dinheiro... Sem dúvida. Você tem só dinheiro, você pode ser miserável. Sem dúvida. Você tendo só dinheiro. Porque só o dinheiro é muito fácil, mesmo não sendo o seu perfil, você empurrar os valores por debaixo do tapete. Exatamente. Sem perceber. E ignorar que a gente está num país desigual, racista, transfóbico, um país que tem muitos recortes, muitos Brasis, né? Marcos, assim, é tão forte isso aí, cara, assim, até de arrepiar, porque assim, eu tenho ainda um desafio, a gente, né, a gente é muito exposto, mas o nosso perfil, todos dos mentores, por mais que tenha muita exposição, é de low profile.
Que nem a gente, você vê raramente... Mas eu te acho low profile. Mas eu sou, eu tenho uma... E o pessoal de sabe. pessoa, né? Eu guardo, assim, por Ele é exemplo... um cara que não fica postando a família o tempo todo, não posta. Ele tem 2 Porsches, ele não posta. Exatamente. Ele viaja 4 vezes para os Estados Unidos por mês, ele não posta. Então, essas coisas, eu tenho, mas é um negócio que eu tenho tô brincando. eu falei, cara, pô, a gente, né, gasta o trabalho e as vendas e o que a gente faz de E tudo construir bem, um império. você não tá roubando ninguém? Não, nada, zero. Ué. Pode ir lá puxar, não tem um centavo Então. que não seja pago de imposto, Então. tem zero. Pelo contrário, até pago mais, né? Eu tô revendo Mas esse é um ano que vem. mérito teu. Eu tenho um desafio, e é nosso, dessa questão de postar... eu tenho uma condição hoje financeira que me permitiu isso, mas eu tenho um desafio de postar, por exemplo, um lugar, porque a gente tem de... Mas não é um desafio, é você, de novo. Mas é isso, Eu mas não- é a questão do mercado. Você fala, porra, cara, você tem que levar... Dinheiro é importante, você fala, pô, mas você Posso vive num falar? país, Eu cara, não sei lá. Então, eu não vejo dessa forma. Cara, eu eu sou tenho- contra, aliás, uma pessoa que quer mostrar para os outros que eles podem ganhar dinheiro. Veja que diferença aqui, que interessante. No caso de vocês, como é que vocês ganham dinheiro? Capacitando pessoas, fazendo com que outros vendedores ganhem dinheiro ou líderes. Esses líderes contratam pessoas. Aqui tem uma rapaziada que está trabalhando no podcast. Vocês estão contratando pessoas aqui. Ou seja, vocês estão fomentando emprego. O que você Pra posta? caramba. Conteúdo. Eu prefiro... Eu sou um cara, por exemplo, que hoje eu dou aula em company, eu assino cursos, eu escrevo livro e tal. Sou muito mais uma figura do one... Como é que chama? Self-made man do que um cara de empresa. Né? Onde eu quero chegar? Eu não quero ficar postando coisa. Até porque eu não tinha carro até 6 meses atrás. Mas se eu tivesse, eu jamais postaria. Porque não sou eu. Eu não sou esse cara. Eu também. Entende? Então deixa eu puxar uma polêmica aqui, então, Pois é. pra ficar mais agressivo aqui. Porque a gente tem um ponto do propósito. O que você acha da esquerda e da direita? Imagina, que é pra quebrar o pau. Uma pergunta pra fechar. Lula ou Pra Bolsonaro? fechar, pra fechar. Não, pra Imagina. fechar. Lula ou Bolsonaro? Só pra encerrar os últimos 30 segundos. Exatamente. Que é pra ferrar o cara ainda há pouco tempo pra falar do assunto polêmico. Não, o cara já abre. Ó, já faz Marque, uns recortes aqui, olha ó. pra lá. Vai ter uns 18 recortes aí, vai. Lula, Bolsonaro, por que não Sérgio Ou Moro? terceira via. Exatamente. Ou Marçal. Exatamente. Pronto. Mas olha só, a gente tem a ditadura do propósito, Sim. que a gente falou, e muita gente sofre por conta disso, porque no início ali a pessoa quer pagar boleto. E ele não tem um propósito, ele ainda não está, e tá trazendo resultado e fica nessa... Não, mas eu tenho que achar meu propósito, tenho que achar meu propósito. Vai achar, né? Uma hora vai vir. Para mim, uma hora o propósito Posso falar vem. uma coisa? Qual que é o teu propósito? O meu, Agora, uma frase. ajudar empreendedores a terem alta performance. E você? Pois é, eu tô nisso também. Eu tô... Tem Porque dias... propósito é um negócio, é muito forte, né, cara? Se você perguntasse pra mim um ano atrás, seria Exato. completamente Mas diferente de eu hoje. construí Um ano. isso, né? Eu fiz um Exato. trabalho de construção de Mas daqui mensagem. a Eu tenho talvez uma daqui a pro- 6 meses mude. Com Não, certeza. e assim, pra mim, assim, eu tenho um propósito de família e eu tenho um propósito Exato. de trabalho, sabe? Assim, eu acho, pra mim tá bem. Claro que é, obviamente, né? Eles se cruzam ali, Claro. mas na verdade eles estão andando juntos, né? Mas e vão tem se cruzar ali dias- na frente. Deixa eu ver Mas se tem meus filhos propósitos não- diferentes, né, meus cara? filhos não estão ouvindo. Tem dias que eles estão lá no canto que o propósito é matar as pessoas. Puta, cara. Você acorda, Porra, fala eu assim, o duvido, quê? eu duvido. Aqui, ó, o pessoal tudo aqui do podcast. claro. Eu duvido que o cara tá escutando, assistindo a gente. Duvido que você já não teve um dia de fúria. Porra, Duvido. Você acorda e fala, duvido. o quê? Quero Um matar dia? todo mundo. Um dia, né? Cara, normal. Mas assim, de novo, o propósito muda. Então assim, essa ditadura... eu vou mudar o mundo. Ok, legal. Pro teu trabalho faz todo sentido. Agora, de novo, será que a gente precisa... Eu não tenho um propósito definido. Não tenho. Já procurei, já tentei, já mudei, já subi. Por quê? Nossa, Porque, que cara, assunto do todo caralho, dia... mano. Para de falar palavrão. Todo dia... Ah, tem eles estão criança ali, na cara. sala, Eu não pô. tô vendo, desculpa. Todo puta, eles- dia Eu não vi a que gente eles estavam muda lá. um pouco, entende, cara? E assim, eu acho que essa graça, você falou de LinkedIn, é mais ou menos isso. Que é o quê? É uma rede social viva. A gente está vivo e a gente está mudando. Tem dias que, infelizmente, pessoas pegam doenças e o propósito da pelo pessoa amor é de Deus, sobreviver. O propósito da pessoa, ela sai de lá. Eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, chamado Henry Zuberstein. Grande amigo meu, que aliás é um cara para estar aqui um dia, que é um cara que foi da Sold, ele vendeu a Sold e hoje ele se dedica, literalmente, à causa das pessoas com deficiência intelectual. Ele descobriu que o filho dele teve Down no hospital. Então, ele foi avisado no hospital um dia depois. E aí, ele fez essa cara inicial, meu Deus, meu mundo caiu, e logo depois ele transmutou para ser um ativista disso. Então hoje ele tem um instituto chamado Serendipidade. Brabo, hein? Outro dia eu fui num evento com o Luciano Huck. Ele é um cara que movimenta esse...
Então, de novo, o propósito dele fez... Cara, e é um cara que fez muito dinheiro. Do dia pra noite, né? Do dia pra noite. Do dia pra noite. Esse Então, de assunto novo, do propósito. onde está o dinheiro? Ele mudou, ele fala isso, até me arrepia. Ele fala, cara, 38 anos da minha vida eu passei sem olhar para uma pessoa com deficiência como eu olho hoje. Eu não enxergava desse jeito. E ele transmutou. Então, de novo, acho que o propósito muda, as pessoas mudam e a gente vai mudando. E tem que estar aberto à mudança. Acho que o propósito é Essa isso. foi metade da polêmica até agora, que eu ia entrar na Então, outra entra parte. nela, Cara, Senão daqui a pouco eu vou ser Thiago. expulso Não, aqui Thiago sem terminar. vai chorar daqui a pouco aqui. Manda bala. Não, cara, só Acabou, pra... filho acabou de nascer, 20 Não, é a dias. parte do propósito, cara. Não, a parte do propósito, Meus parabéns. Cara. Oh, verdade, tamo lá. Eu falei, né, anteontem, Não dorme. fazia 20 dias que eu não dormia, eu agradeci o pessoal, pra Como galera, chama? obrigado. Martim. Que lindo. Não, Parabéns. cara, mas a questão do propósito é muito legal, porque virou uma... Parece que tem que ter, né? Não, é ditadura. Ô, Como cara, falou, o ca- ditadura. É uma ditadura. É uma ditadura. Cara, o que você quer? Bom, cara, não sei se é propósito, mas eu gostaria de ter uma vida boa, ajudar as pessoas à minha volta, Exato. né? Poder escutar o que a gente escuta aqui, né? Ô, Mota, de novo, ainda a gente posta muito pouco perto do que se escuta Pô, aqui. posso imaginar. As pessoas Posso passam aqui, imaginar. né? E quem tá aqui, eu tô falando aqui porque você acompanha, o cara de me bater e falar, como só nesse evento que a gente tem aqui, 5 ou 6 pessoas, o cara vinha falar assim, cara, a minha vida, vindo pra cá, a gente vindo aqui, a menina parou, por isso que eu demorei um pouquinho, a menina parou e falou, Cons, você mudou minha vida. Exato. Eu falei, cara, eu era uma vendedora, não sei o quê, hoje eu sou gerente de uma multinacional por causa de você. Eu falei, eu acompanhei tudo que você foi, eu fui aplicando, aí eu fui ganhando dinheiro, fui melhor vendedora. Você escutar um negócio desse, você fala, pô, será que não faz parte do... Aí você fala, cara, o propósito? Não, eu queria, Mas quando você eu tem que comecei tomar no YouTube, cuidado. eu queria ajudar os negócios, mas será que é um propósito? Você só não pode Sei lá, cara. acreditar num nível, porque a gente escuta muito isso. A gente que produz, a gente que faz conteúdo. Sim. Toda hora escuta, pô, aquela frase mudou. Como eu também, inúmeras frases mudaram a minha vida. Eu tenho 23 tatuagens. Todas eu fiz a partir dos 40 de idade. E várias frases, tem uma frase tatuada que eu ouvi de um garçom. Né? Tem uma outra frase que eu ouvi de um cara que ia pra roda de samba que eu ouvi do cara. Então, assim, de novo, as frases mudam a nossa vida, né? Tem muitas frases que mudam a nossa vida. E ela te faz... Agora, se você acreditar nisso, você mudou minha vida, você começa a entrar num patamar de eu mudo a vida das pessoas. Aí vira um messianismo, Exatamente. que é o que acontece hoje também. Acontece muito. Muito. Não, ou nem muda, mas você vende como se mudasse. Né? Porque é isso Fala da Porsche. Então, que aí que vem a parte Fala da Porsche e da casa alugada em Alphaville. Exato. Obrigado, que era exatamente esse o ponto que eu ia entrar. Fala da casa a Gigi vai alugada. matar a gente aqui, Não, a gente vai ter que esticar. o rico tá rico, cara. Espera um pouquinho. rico nasceu rico. Nasceu rico. A Nasceu gente vai rico. ter que esticar de 120 milhões ele vendeu a empresa dele agora. Tem 6 O rico? 120 milhões. Então ele vai tranquilo. comprar o podcast, não vai gravar. É isso que nós estamos esperando. Aqui Vamos fazer uma tem proposta. um espaço com aqui para ele poder patrocinar. Mas ele é um dos nossos patrocinadores, Muito legal, inclusive. muito legal. Mas o que eu queria trazer é a história do propósito com a congruência do que você vive com o que você posta. Nossa. E aí Alphaville, que eu aprendi esse com Alphaville, né? Então, Alphaville só fala da palavra congruência. Então ele tem que ter o poste, tem que ter a mansão, se está alugado, se está pagando, se não está, e são outros É o 500. combo, né? É o Mac número 1, Mac número 2. Ele Isso compra é ruim, aquilo. isso é feio, isso é bonito. E aí a defesa é na congruência. Eu tô bonitão aqui que eu tô congruente com o meu papel de CEO da companhia. Sim, você já tá até com o colete da Faria Lima. vendo? Tá Faria Lima. Faria Lima. E aí? Onde entra a congruência? Onde entra a exposição? Mostra ou não mostra? Posso complementar ela? Porque assim, vamos supor, o cara tá lá, como a gente conhece vários, né? Com um desafio para manter aquela vida e tal, não sei o quê. Não é dele, não fala, finge que é, tal, tira foto no avião, não é dele e tal. Mas aí um monte de gente fala assim, porra, não, seu curso, ou essa frase mudou minha vida, não sei o que. Quer dizer, de alguma maneira ele ajuda um monte de gente aqui lá. Ele Até que ajuda ponto? ou ele engana? Então, assim, mas a pessoa pegou, escutou, aí ela pegou. Vamos supor assim, é como se o cara vai lá na igreja, no templo, enfim, escuta aquilo lá e aquilo lá. Ele era um drogado, não sei o que, ele vendia lá, e agora ele saiu, não é, ajuda outras pessoas e não é mais um traficante, sei lá. Aquilo mudou a vida. Falei que era se polêmico. aquilo ajuda, se aquilo é verdadeiro ou não, que aí entra. Porque essa é uma pergunta, né? Porque essa é uma defesa, Mark, das pessoas. Não foi minha casinha tudo certinho, eu tenho lá, né, minhas coisas. Não, entendo. O cara vai lá e ele defende isso. Até Ele que falou, você nem mora em eu Alphaville, né? Não moro, não faz sentido. Eu prefiro construir a casa e vender, que é o que eu faço. Bairro. Eu moro na Barra da Tijuca. Olha aí. Mas aqui é carioca. Gente, assim, olha,
E aí, eu acho que é uma polêmica que não é nem uma polêmica E por que, só... que a gente está perguntando isso pro Mark, gente? Só para por que a Sim. gente chegou nesse assunto? Porque a especialidade do Mark é comunicação, Sim, né? Então por isso que a gente está falando essa questão. Sim, e polêmicas Pra também. gerar polêmica. Depois já polêmica e recorte. recorte, tá? Também. É assim, o cara ter uma... É o corte, né? Então eu vou falar assim, tipo, o cara... Não, é assim, o cara ter um Porsche na garagem alugado e uma casa e Alphaville alugado também não é problema. Nenhum. Né? Porque às vezes o cara, de novo, ele precisa de uma fantasia para entrar numa festa. Né? boa. Só que praticar aquilo que você posta, eu acho que vai muito além. E aí passa literalmente por valores. Porque normalmente essas pessoas que estão fazendo isso, elas estão manipulando a audiência. E quando você fala em manipulação pura e simples, que é muito pouco a capacitação, que é o que vocês fazem aqui. Porque uma coisa é você capacitar o cara aqui, o cara pagar um ticket alto, ou médio, ou mais alto, e depois fazer o negócio acontecer. Não, ele vai nas nossas operações, técnica. nossas operações, roda do jeito que a gente está falando aqui. Então, é isso que você aplica a técnica e tem resultado. Outra coisa é você, messianicamente, nada contra os messiânicos, você falar que a vida do cara vai mudar, que ele vai também ter uma Ferrari. O ponto é a manipulação. É a manipulação barata, Consciente. rasteira, consciente do cara. E quando o cara chega em casa, ele não consegue fazer 5 mil reais. Mas ele acredita que um dia ele vai ter. Eu acho que essa manipulação barata entendi. e suja, sabendo que o cara não vai conseguir, porque ele sabe que o cara não vai conseguir. Uma coisa é você chegar aqui, chamar 10 caras, 15 caras, ou 25 caras, ou 30 caras, ou 10 mil caras, como vocês fazem nas redes sociais. 100 mil caras. E dizer, olha, você pode conseguir. Se você fizer isso, e você dá o caminho das pedras. Outra coisa é você mandar 2, 3 frases de efeito e enganar as pessoas, as pessoas não vão chegar. A gente não vive num país igual. A gente não vive num país em que as pessoas saem do mesmo lugar. Não existe meritocracia. Isso é uma mentira. Né? A meritocracia é se todo mundo nascesse na mesma escola, estudasse lá, bababá, todo mundo sai da mesma linha de chegada. Só que no Brasil não. A gente tem os privilégios, a gente tem as escolhas, a gente tem o pai, a mãe, enfim. Você vai ter que ter um podcast só de meritocracia. O recorte racial. Acredita em você pode até falar em meritocracia mas... dentro de uma empresa. Você pode até falar. É porque ali você consegue Exato. Isolar variáveis. Isolar, e que as pessoas iniciem dentro de um padrão que você... Tudo bem, tem a questão da exclusão, porque você vai fazer um filtro, né, para colocar as pessoas lá dentro, mas tudo mais. Mas lá dentro, exatamente. você consegue. Então você chega pessoas que têm formação, tem tá tempo de todo mundo na mesma linha de chegada. Exato. Mas aí é um ponto. Muito mas parecido. e para a pessoa entrar na empresa? Isso, e então, a empresa que só outro seleciona exatamente. aluno da FGV, da PUC, e a molecada aí da periferia, que é ótima, ótima, e que não teve oportunidade de estar nessa faculdade. Você falou lá no começo, que eu ia até puxar, mas o Moto fez uma pergunta do cacete depois. Então, eu preciso só completar a pergunta. Tá. Praticar aquilo que posta. Legal. E praticar aquilo que posta vai além do que ter a casa e a Porsche. Vai realmente você ter esses valores. O que eu vejo na maioria desses casos de enganadores profissionais, porque eles existem, né? São pessoas que se beneficiam, que são paneleiras, ou seja, elas só circulam naquele meio, só se retroalimentam e que é nitidamente gente que vai falar um monte de coisa que não vai acontecer. Eu fico me perguntando só dessas milhares de pessoas que seguem alguns desses messiânicos, eu não estou falando messiânico religioso, estou falando messiânico corporativo. Quando que os resultados vão aparecer que essa pessoa vai dizer, puta, eu sigo esse cara há tanto tempo, ou essa mulher há tanto tempo, e minha vida não mudou nada. Ou seja, eu dei dinheiro, eu fiz o curso, eu alimentei, ele está viajando, é a vida que ele pediu a Deus. Maravilha. Mas e eu? Eu mudei o quê? Aqui, se o cara sai do Sales Club e não dá certo, ele não vai fazer de novo. Ele não vai vir 2 vezes, concorda? Ele aprendeu, aplicou, não volta. Mas lá não, você tem anos da pessoa sendo sugada mentalmente, aplicando e não dá certo. E geralmente é atrelado a responsabilidade só do terceiro, né? Porque é por isso que consegue manter durante anos. Claro. Não, você ainda não fez o que precisa. Mas é horroroso quando você escuta dizer assim, ó... Aqui, se não funcionar segunda-feira, exato. Não tem indicação, não tem volta, não tem elite, não tem nada. Tem que funcionar assim, tinha um livro muito famoso na minha época de jovem, eu vou fazer 49, chamado Só é Gordo Quem Quer. Né? Então tem uns mitos assim, né? Só é pobre quem quer. Será? Quando você fala isso numa empresa, talvez, porque, puta, uma empresa que é pobre é uma empresa que não senta no caixa, que não tem gestão, que não tem inovação, isso é outro departamento, é um CNPJ. Mas CPF, cara, você tem depressão, você tem doença, você tem divórcio, você tem filho que morre, você tem... Entende, cara? Você tem inúmeras variáveis. E essas pessoas se apegam a um cara ou uma mulher, messianicamente, que te diz o seguinte, a tua vida vai mudar agora
que eu vou te falar isso. E eu vou te dizer porque mais uma eu vou te coisa. falar isso. Eu tenho uma tese. Eu acho que todas as igrejas messiânicas, evangélicas, não tô usando um recorte só, que faziam TV, migraram para o YouTube. E eu acho que os novos pastores são os YouTubers. Então você vai ter inúmeros YouTubers e inúmeros, enfim, desses influenciadores que usam uma teoria ou uma teologia que se parece muito com a da prosperidade financeira, que mistura um pouco de religião e que convence as pessoas nesse sentido. Você não sabe mais o que é religião, o que é uma teoria de prosperidade. Então esse híbrido confunde, entende? É diferente do que você apostar no técnico. Bravo. Mas as pessoas entram, cara. E eu acho triste, porque assim, você pode acreditar, mas o cara não é nem pastor e não é nem influenciador. Ó, já põe aí então. Marta Gabriel, Carla Tiepo e o Mark Tawil, tá? Que é pro próximo, pessoas que passaram aqui e ficou... A gente falou de 3% do que a gente queria falar do tempo. Acabou, zerou faz 12 só horas. pra gente fazer aqui uma explicação que teus vizinhos lá de Alphaville, a gente quer eles aqui também. Vizinhos. Porque tem gente lá... Tem. Parece que pelo amor de Deus. Gente, O Léo mora em Alphaville. Não, e outra coisa, a gente tá falando aqui, que seja Alphaville, que seja qualquer Quero bairro só do que é Brasil. 45 mil por mês o aluguel. Mas eu quero os seus vizinhos aqui. O meu apartamento... Eu quero estar na Alphaville. Eu vou te aqui contar, pra mim. o meu apartamento é alugado. O meu carro é assinatura. Então, de novo, não tem problema nenhum. Não A questão é é, esse ponto, quando né? você usa isso para dizer o seguinte, manipulação. sou próspero e você vai conseguir. Quando, na verdade, é uma fantasia que você está usando. O Thiago Reis da Suno, quem sabe um pouco da Não, história, sabe que monstro. com 21 anos ele está aposentado. Né? Vendeu o fundo dele lá Sim. e agora está assim, gigante. Ele não tem carro, Pois é é. aluguel, não tem carro zero. Então, não tem esse combo assim, que me incomoda. Sabe assim, eu preciso ir pra Disney. Anda de ver New Balance com aquele cadastro bem amarradão. Um rato de pelúcia. Eu preciso ver um rato de pelúcia. Preciso colocar 2 orelhas aqui. Eu preciso ter ou Porsche ou BMW, que é uma coisa muito nefasta, só pra gente finalizar, porque influencia a molecada também. Opa. A gente não percebe, mas tem uma molecada influenciada pela ostentação que não tem dinheiro pra manter a ostentação. Então, por exemplo, você tem um moleque que não ganha R$2.000, mas ele precisa ter um tênis de 1.000 no pé. Por quê? Porque ele vê os caras que conseguiram, que é 0,0001. E o próprio grupo Claro. meio que pede isso, né, cara? Claro, que é 0,0001 que vai conseguir, mas o cara precisa manter. Como é que ele mantém? Então você tem uma cultura aqui cruel de pessoas que acreditam e que não estão recebendo isso e que vão perceber lá na frente. Quando essas pessoas despertarem, das duas uma, ou elas vão mudar de influenciador ou elas vão ficar deprimidas. Só então, para encerrar, né? Agora o Rico chegou e ele tá patrocinando. Eu queria esticar aqui Eu tô mais. tirando dinheiro, ele tá trazendo. Mas não, tirando, pelo amor de Ele Deus. tá trazendo. E aí, então, vamos finalizar agora aqui, mas é demais isso, né? Eu acho que esse assunto finalizou justamente porque a gente precisava aqui. E é uma das coisas que eu sou um pouquinho extremista que é com isso. Porra, você que tá acompanhando aí, né, vai ler um negócio, vai acreditar em qualquer coisa. Eu sei que a gente está muito sensível, né? E quando você está muito sensível, qualquer coisa você acaba acreditando, mas porque tem todo. Mas, cara, dá uma olhadinha quem falou, né? Repensa 2 vezes, né? Vê os bastidores um pouquinho, principalmente quando você fala de uma mudança de vida, de implementar um negócio na empresa, né? Que você vai mudar a vida do... Então faz isso, que o Marco falou. Não é que todo mundo que dá Alphaville. Não, pelo amor de Deus, aliás, a maior fatia que está lá é extremamente competente. Tá a gente usou um termo porque é um termo que se usa. Que né? se usa porque, nos bastidores, exatamente, claro. A gente tá brincando, mas só mais pesquisa, vai dar uma. Não precisa acreditar. Tem bairro no mundo todo. Né, eu falei em mim, eu falo, cara, o que eu escrevo lá não acredita 100%. Pega, vai discutir com alguém, Thiago, não seja cego, porque é a tua vida e não deixa, como Nietzsche falava, né? Seja senhores ali, não vai no rebanho, né, cara? É pensamento crítico. Pensamento não crítico. Não adianta, é que nem fake news. Você recebe qualquer coisa e repassa, você é um faker junto. 83% dos fake news do Brasil, minha avó que passa isso. Ela adora, ela recebe dinossauro no Nordeste. Ela manda, vó, não tem dinossauro no Nordeste. Foi a Cleide que mandou na igreja, sabe? Isso aí. Recorta o título, dá um Google, vê de onde veio e, de novo, busca a fonte da fonte. Não a pessoa que está falando. Tenta ver quem que essa pessoa... de qual fonte essa pessoa está bebendo. Quem são os mentores dos mentores. Esse é o ponto. Mark, obrigado demais. Ficaremos horas. Thiagão, volta. Obrigado. Não, quero voltar. Ó, eu vou deixar uma promessa aqui. A gente faz essas pautas mais... Faz essas pautas aqui e eu quero muito vir aqui um dia também falar de comunicação, de posicionamento, de Web3. Vamos falar dele para fazer
pro Elite, a plataforma pro Elite. Vamos. Quero. Tá, Pessoal, fechou? fechamos aqui Bora. mais um Valeu, pessoal. episódio dos Donos das Vendas. E se você quiser participar da imersão Sales Club aqui com a gente 3 dias inteiro, www.salesclub.com.br, tem um Ezinho no final. Aplica, a gente vê se está no seu momento e vamos juntos. Bora. Obrigado. Valeu.